Olá, eu sou Evandro Schutz, eu sou economista pela FGV, também matemático pela USP. E aqui estamos continuando agora a nossa segunda parte da análise econômica do conteúdo do Brasil do período da crise. Se você não viu a primeira parte, recomendo que você veja o vídeo anterior. Ok, e aqui vamos dar continuidade agora falando sobre política monetária e câmbio. O que aconteceu no período da crise de 2020, do Covid. Bem, então, olhamos aqui alguns pontos. Tá? Esse aqui é parte da minha dissertação do mestrado, sobre estudo sobre taxa neutra de juros. Em azul aqui, essas linhas de barras, é o hiato do produto, ok? Dados do IPE, vemos que ficou muito abaixo desde o estrago ali do PT, né, que levou ao impeachment da Dilma. Tá? Aqui são várias métricas de taxa neutra de juros, e essa azul clarinha com ponto é o juros real, taxa de juros real, quanto aconteceu na economia. Então nós olhamos aqui em geral, vamos olhar principalmente esse período aqui, ó, período pós-eleição do Bolsonaro. Em geral, a métrica aqui ficou a taxa de juros próximo à média dos modelos de taxa neutra de juros ou abaixo. Tá? Então a tendência é ficar ou próximo ou abaixo da... E quanto que é esse valor? 2% aqui, próximo disso. Então, estava nessa faixa aqui o nível da taxa neutra de juros, provavelmente. E a taxa real conseguia ficar nesse nível, talvez não suficiente para trazer um impacto muito forte na economia, mas não muito abaixo. Tá? Mas tendeu a ficar abaixo. Então, estava vindo já nessa situação. Então, essa foi uma questão histórica, né, digamos assim, esse nível. Aqui está a questão, né, o que o governo aqui de tentou fazer para tentar ajudar na eleição. Né? Fez isso, o PIB ficou bem acima do potencial, trouxe depois a reeleição, ok? Mas depois as consequências ruins, e aí quando começou a ficar caindo abaixo aqui, a 2016 Q3, houve o impeachment. Tá? Aqui é a estrutura a termo da taxa de juros, feita a partir dos contratos futuros de DI da Bolsa, né, da P3, a famosa curva pré. E aqui alguns pontos para destacar. Esse aqui é um trabalho que eu faço pessoal para acompanhar o histórico. Nós vemos que a taxa de juros caiu muito ao longo desse período. A gente vê o nível das curvaturas, né? Nunca tivemos um nível tão baixo, né, historicamente, desde 2000 aqui. Aqui é nesse eixo aqui, os prazos dos vencimentos, né? Então, para 1 mês, 6 meses, 2 anos, vai até 30 anos, as taxas de juros. Olha alguns pontos aqui bem importantes sobre essa questão. O nível da queda. Não só os curtos caíram muito, como os longos também teve uma grande queda significativa. Esse é um ponto a ficar forte considerado. Então, os juros longos, aqueles causados para grandes financiamentos, por exemplo, imobiliário, né, teve uma redução. Tá? Imóveis, fazer um imóvel para pagar em 30 anos. E houve uma queda. Também aqui pensar, isso aqui também tem impacto na dívida, né, títulos públicos. Você emitindo ali em pré-fixados, né, diminuiu tanto que vai ter que pagar de juros, né, para o governo também. Isso é um outro efeito. Aqui temos alguns pontos aqui, né, sobre a crise do Covid. Os longos vinham caindo também uma curvatura aqui, né, essa inclinação que a gente fala aqui, como se fosse a derivada, menor, com menor risco, significando isso. A crise, o que ela fez? Os curtos não foram muito afetados, mas os longos, eles abriram. Os longos, eles subiram muito. Os longos subiram, aumentou a curvatura da estrutura termo, significa que aumentou muito o risco, né, a maneira como é visto. E depois teve uma queda,
ao longo desses tempos. Né? Teve uma questão aqui veio a crise das vacinas, né? Outras questões, história de impeachment, e vários outros fatores, mas a tendência ainda é de queda. Mas nós vemos que, apesar de ter diminuído um pouco o nível aqui da derivada, da curvatura, né, esse ângulo, ela ainda permaneceu alto. Tá? Ainda tem. Os dados mais recentes até mudaram um pouco a estrutura termo. Né? Ela perdeu um pouco a cara exponencial, ela tem ficado mais linear, tem ficado mais reta agora. Então, é um ponto a se pensar em muitos lados. Aqui só para vermos um geral ao longo do tempo, para comparar, vemos que nós temos de fato, ao longo do tempo, os menores níveis de taxa de juros, principalmente as de curto prazo, até 2, 3 anos aqui, algo inédito. Agora, olhem só o que aconteceu, como isso se reflete em parte questão de crédito. O crédito aumentou muito. Então aqui vamos ter principalmente o efeito da crise. O crédito vinha aumentando, né, desde a época do impeachment, né, caiu, né, sempre subiu. Crise aqui, PT Dilma, caiu o nível de crédito oferecido, foi subindo numa inclinação, depois subiu muito a inclinação. Aumentou a inclinação aqui dessa alta da oferta de crédito. Né? Então, aumentou muito a disponibilidade de crédito para o mercado. Isso vai se refletir, ajuda muito várias partes do mercado, especialmente compras de bens de consumo de longo prazo, principalmente imóvel, tá? Imobiliário. E muitas pessoas ficaram de fato interessadas nesse setor por causa dessa mudança estrutural que houve na economia, de home office, entre outros pontos. Tá? Muito importante. Agora, se nós formos pensar na relação aqui, se você tem um nível de juros alto, isso é mais atrativo para o estrangeiro do que o nível de juros baixo. Isso tem um forte efeito sobre o câmbio no país, em que o câmbio tem flutuação livre. Okay. Se nós olharmos aqui nesse histórico, o período que estava saindo do plano real, quando tentava se controlar o nível do câmbio, não tínhamos um regime flutuante, depois para o regime flutuante. E nós vemos grandes altos patamar na crise aqui do PT Dilma, muito forte. Depois diminuiu o nível do câmbio e subiu. Desde então, o período aqui, o governo Bolsonaro entrou aqui, subiu o nível do câmbio. Muitos colocam a ideia, o Guedes prometia que ia cair o câmbio, e subiu. Mas vamos olhar com mais detalhes. E a crise fez disparar o câmbio. Chegamos a um outro patamar. Tá? Agora, há uma medida um pouco mais correta de olhar esse tipo de comparação do câmbio, que é olhar a taxa de câmbio real. Estamos olhando aqui entre economias Brasil e Estados Unidos. O que basicamente significa o câmbio real? Significa basicamente que 5 dólares em 2015 não significa 5 dólares em 2020. Tá? Basicamente, isso que ele quer dizer. Que nós temos que levar outras variáveis nessa medida, né? Principalmente ali levado o nível dos preços do país. Então, quando nós comparamos o câmbio real, aqui nós vemos, olha, quando o governo Bolsonaro entrou, o câmbio real também subiu, depois caiu e ficou nessa faixa. Acima do nível do Temer, ficou acima do nível do Temer. Mas lembre-se que os juros caiu muito mais, os juros caiu bem forte. Tá? Então, podemos considerar um saldo positivo aí. Tá? No período da crise da Dilma, o câmbio real ficou muito alto. Mas ele foi ultrapassado, esse nível, por um momento só, um instante só, no período aqui mais próximo do pico da crise. Ok? Depois caiu níveis, mas ainda está muito alto também o câmbio real. Mas, quando nós olhamos o câmbio real, ele é menos, digamos, preocupante do que o nominal.
cupom cambial, né, ele é uma métrica, digamos assim, que reflete muito essa questão. Ele é extremamente importante, o cupom cambial. Por que ele é extremamente importante? Olha, o cupom cambial ele vai refletir basicamente a relação entre duas métricas: taxa de juros e câmbio, flutuação do câmbio. Variação do quanto que uma pessoa que vai investir, por exemplo, no Brasil, vai ganhar quando leva em consideração não só os juros, mas também a variação cambial. E o equilíbrio disso tende a se manter positivo, acima de 1 pelo menos, porque senão, para o investidor estrangeiro, ele estaria perdendo dinheiro, colocando dinheiro no país, mesmo perdendo juros. Então, quando nós vemos a estrutura do cupom cambial, DOC, da bolsa, uma curva da bolsa, vemos o quê? Que nós tivemos o menor nível, próximo de zero, desde o governo, mas ele se manteve. E para os longos também. Então, o que isso de uma certa maneira significa? Significa que, de certa maneira, ficou muito baixo o nível do que o Brasil está pagando para se investir nele, para um estrangeiro ali. E isso explica grande parte da, digamos, o que fez o câmbio subir. Por outro lado, também significa um menor problema fiscal para o governo ter que pagar a dívida, porque a dívida ficou mais barata, digamos assim. E antes, no período aqui, se olharmos anterior, estava muito alto o nível. Muito alto, principalmente os longos. Olha os longos. Ficaram muito altos. Algo próximo ali da crise de 2008. Porque estava muito difícil querer investir no Brasil, basicamente. Ok? Então o cupom teve que subir muito para pagarmos ele. Se você não sabe muito bem o que é o cupom cambial, tem um vídeo meu explicando sobre o que é o cupom cambial neste canal. Outro ângulo para vermos isso, para ver principalmente os longos, os comportamentos, o nível que estava antes e como os longos agora estão em níveis baixos, não, os médios. Outra visão do nível do cupom cambial ao longo do tempo. Então aqui temos o tempo, passar dos anos, e aqui o prazo. O máximo aqui é 30 anos. Okay. E o menor aqui é 1 mês. Outro ponto aqui importante. Olha só o que aconteceu com o Ibovespa, um outro indicador do mercado. Ele caiu muito acentuadamente, mais forte que na crise de 2008, no sentido não o patamar que chegou, mas a altura da queda foi maior. Mas a recuperação foi muito rápida, mais forte que a recuperação da 2008. Então, se olharmos a inclinação, essa inclinação é maior. A recuperação foi bem mais rápida. Tá? E chegamos, após a crise, numa máxima histórica. Então, esse é um dos gráficos mais contundentes, né? Se nós olharmos qual foi o impacto da crise no mercado. Olha, foi tão forte assim, né? Por um lado sim, mas por outro, foi muito positivo. Foi bem positivo. Foi positivo em qual sentido? Fez com que muitas pessoas passassem a investir. Mais pessoas que não investiam passaram a investir. E houve uma grande educação financeira. Esses fatores foi, digamos, uma quebra, um choque na economia do Brasil. Natural. Ainda é uma pequena parte da população que ainda investe, mas aumentou muito. E grande parte dessa alta teve grande parte de investidor doméstico, não investidor externo. Então, grande parte aqui não foi bancado pelo cara estrangeiro. Lembre o que aconteceu lá por causa do cupom cambial, da taxa de juros, mas o investidor interno. O que é interessante, porque, de certa maneira, é como se o Brasil ele está se retroalimentando. Passa a se retroalimentar mais, porque as empresas vão estar pagando dividendos, juros, menos para estrangeiro e mais para investidor doméstico.
o que tende a criar um ciclo vicioso, tá? Um ciclo em que o país se auto-reinveste. Tá? É uma mudança ainda. Vai ser muito forte, vai se manter ao longo dos anos? Nós vamos ter que esperar para ver. Mas isso foi muito positivo. Tá? Então, isso também reflete um pouco as perspectivas de que a crise, impactos econômicos, foi temporária. Foi um choque, um susto. E a economia, a tendência é positiva. Então, ainda é uma perspectiva positiva para a economia no longo prazo. Okay? E também grande parte disso também foi devido ao próprio nível da queda dos juros, que fez o pessoal migrar da renda fixa para renda variável, principalmente porque a renda fixa, em muitos casos, estava entregando o quê? Uma taxa real negativa, abaixo da inflação. Então o pessoal passou a achar mais interessante partir para a renda variável, onde tinha uma chance maior de ganhos acima da inflação.